Então, a maior dificuldade é nós prepararmos alguém igual a nós ou melhor para poder tomar Sim, nosso lugar. Então, é uma missão aí, nesse 1, 2 anos que a gente senta no trono de Salomão, de preparar alguém para nos substituir. Né? Então, é uma sim, é missão verdade. difícil, difícil. Eu acho que é uma das missões mais difíceis. E isso começa onde? No aprendiz. Exatamente. Quando você inicia ele, que você já vê que ele tem uma boa índole para a parte de liderança, tem uma boa retórica, é bom na área administrativa, então você vai pegando aquilo que ele tem de bom e vai tornando aquilo ali melhor ainda, para que ele possa um dia ser formado como um venerável mestre. Foi assim que fizeram comigo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Gloop, ao nosso podcast. É um prazer tê-los aqui conosco, nossos irmãos espalhados pela face da terra, nossos colaboradores, nossos amigos, os admiradores da nossa sociedade, da nossa arte maçônica. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um convidado muito especial, vou apresentá-lo. Na verdade, temos um, né? Tenho aqui meu parceiro de podcast, que agora está, graças ao Grande Arquiteto do Universo, apresentando em todos os programas, tá? Vou passar aqui a bola para ele também e também apresentar nosso convidado. Antes disso, para quem não me conhece, sou o Cristiano de Almeida, grão-mestre da Gloop. Deixar sempre aqui a mensagem da nossa ordem, que faz de bons homens excelentes homens, homens livres de bons costumes, que lutam pela família, lutam pela pátria e pela melhora social também. A maçonaria também tem esse viés de construção social, isso é muito importante que se diga. Temos nossos recados aqui no final do nosso podcast. Lembrando que não é podcast, é podcast. Tá? E passar aqui então para o nosso apentismo grão-mestre Paulo Rafael. Uma ótima noite, sereníssimo grão-mestre, aos nossos telespectadores, nossos irmãos espalhados pela terra, nossos irmãos especiais, os irmãos glupianos. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu tenho certeza que vai ser maravilhosa nossa conversa com o nosso venerável irmão, que está aqui hoje, nosso irmão Arthur. Para mim é mais uma vez motivo de grande alegria e prazer estar com vocês. Mudei uma viagem para participar hoje da gravação do podcast e eu tenho certeza que vai ser instrutivo, como tem sido, né, Sereníssimo? Todos os nossos últimos podcasts aí. Temos tido bastante aceitação, os irmãos estão animados pelos futuros podcasts, estão aí dando sugestões, melhorias, ideias para que a gente possa alcançar aí o máximo de pessoas possíveis, levando essa mensagem, como o nosso Sereníssimo sempre fala, da maçonaria, que é essa ferramenta fantástica, né, para a nossa sociedade hoje. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Com certeza, é um prazer tê-lo comigo aqui, né? Agora apresentando aqui o nosso convidado, o nosso irmão Arthur, venerável mestre da loja Honra e Virtude, filiado da Gloop, na verdade uma das lojas fundadoras da Gloop. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Sereníssimo, pelo convite para o nosso podcast da semana. Sapientíssimo, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. E vamos lá, né? Vamos que vamos. Perfeito, meu irmão. Vamos começar então, meu irmão Arthur, falando um pouquinho sobre a sua história na maçonaria, sua caminhada, como que você iniciou, como foi essa evolução até você chegar hoje sentando no trono de Salomão, né? Hoje que você está à frente aí em uma das nossas lojas. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa evolução desde o início. O meu primeiro contato com o maçom foi por volta de 2004. Eu trabalhava numa loja ali no centro, entrou um rapaz que pediu um favor, prontamente. Ninguém quis atendê-lo, eu era office boy na época, e eu fui atender. A gente tá para trabalhar, vamos trabalhar. Fui lá, ajustei o óculos dele, entreguei, e ele me perguntou quanto ficaria aquele serviço. Eu falei que não era nada, que era apenas um favor. Ele me disse, então, de tudo justo e perfeito. Não entendia o que era aquilo na época. Vim entender depois de 16 anos, eu vim entender o que ele quis dizer para mim. Então, meu primeiro contato foi bem... eu nem imaginava. E aquele rapaz me despertou o interesse. Porque quando ele foi embora, meu ex-patrão na época falou, ele é maçom. Eu vi a forma dele agir, falar, conversar. Aí eu comecei a ver, ele voltou outras vezes, assim, não sabia o que responder para ele na época. Então, depois de 16 anos, agora, ele, plantou uma sementinha naquele primeiro momento. A semente demorou 16 anos para nascer. Aí depois, um amigo, depois descobri irmão, se tornou um irmão, me fez o convite. Lembro que na época eu fui muito empolgado fazer a entrevista. Fiz a entrevista com o nosso Sereníssimo lá no Templo da Marcondes. Que honra, hein? Eu queria ter saído do estilo do interessado pelo nosso Sereníssimo. Eu lembro que quando entrei no templo, nossa, várias perguntas, vendo tudo aquilo, sabe? Cheio de emoção, querendo perguntar. Eu não posso te responder.
É só isso que ele me falava. Não posso te responder. Não, mas que isso aqui? Não posso te responder. Eu tive minha iniciação marcada pro dia 28 de março de 2019. 2019. Foi o dia tão esperado ali. Depois de tanto tempo, eu ia fazer parte daquilo que eu almejei durante 15 anos da minha vida. Então foi muito emocionante. Lembro que o meu padrinho me passou em casa, me buscou, e ali cheio de perguntas, ele só olhou para mim. Não vou te falar nada. Só fique quieto. Aí entrei no templo, olhei o Sereníssimo com boas palavras, tipo, confia no maçom. Então aquilo nunca saiu da minha cabeça. E hoje é o que eu falo para meus irmãos, para todos que eu conheço, que vão entrar à ordem, confia no maçom. Foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa, qual as lembranças, todas, nova iniciação que eu participo, ela aflora. Porque eu lembro todo momento eu lembro da minha iniciação. Como foi bonita, meus irmãos. Então, foi bem bacana. Uma das coisas bacanas, né, Sereníssimo, que ele comentou, e a gente enxerga isso como maçom hoje, né? Ele como profano na época, um ato que um maçom teve com ele, Sim. despertou nele o interesse, né, e a admiração da maçonaria. Então, nós somos hoje bem visto e temos uma responsabilidade de ser bons representantes da ordem. Infelizmente, nós temos defeitos, como qualquer pessoa, né? Mas nós temos que sempre estar praticando o bem para que nós sejamos bem vistos pelos aqueles que não sabem o que é maçonaria. Né? Agora, imagina se essa pessoa que ele atendeu, esse cliente, tivesse tratado ele de uma forma diferente, qual a visão ele teria da maçonaria? Então, é uma responsabilidade, né? A gente sempre fala que quando nós entramos na maçonaria, nós nos tornamos representantes da maçonaria. Sim. Então, nós representamos nossos irmãos e nossos irmãos nos representam. Então, é uma grande responsabilidade. Sim, interessante, né? Que o nosso venerável disse também. Foi 2004, né? O primeiro contato. Isso. Depois, 2016, 2018. 2019. 2019. Quando eu fui iniciado. E o que mudou na vida do venerável desde que você entrou na maçonaria? O que mudou na sua vida, né? Nós estávamos até comentando, né? A cunhada está aqui também, presente, né? Isso é muito importante também. Até fez uma brincadeira lá, que antes eram de um jeito, depois que entrou na maçonaria era de outro. O que o venerável pode nos contar a respeito da sua mudança? O que mudou na sua vida realmente? O que agregou na sua vida? Que tipo de homem você se tornou? Até para quem nos acompanham, né? Os nossos colaboradores, nossos amigos, os admiradores da ordem. Bom, o que mudou de início foi a postura. Eu era uma pessoa mais brincalhona, sabe? Eu fiquei mais sério, mais seletivo. Busquei me tornar uma pessoa melhor, que não é fácil todo dia a gente lapidar a nossa pedra bruta. Entre famílias, muitos reconheceram que eu tinha mudado. Bacana. Ah, você está diferente, tem alguma coisa diferente. O que eu escutei muito foi, você está diferente. Então a maçonaria me trouxe isso. Me trouxe uma nova perspectiva de vida, um novo padrão de vida. Eu costumo dizer que eu tinha uma paixão que era andar de moto. Devido ao meu problema no braço, não posso andar, mas o grande arquiteto é tão generoso conosco, foi comigo, que o que ele fez? Ele me deu a maçonaria de presente. Hoje eu sou apaixonado pela maçonaria. Queria estar em todas as lojas da Potência, todo momento, mas sempre que posso, faço as visitas. Estou em outras lojas, com outros veneráveis, converso com os outros irmãos. A cunhada até brinca. Você já começou a dar bom dia pro povo? Que aí a gente começa a dar bom dia pro pessoal da minha loja, Sim, começa a dar pros outros irmãos que falam comigo, me chamam. Então, esse contato que foi uma nova parte da família. Eu ganhei uma família, na verdade. Então, eu como exemplo para esses irmãos, eu tenho que saber minha postura. Sim. Eu tenho que ter uma postura, porque eu sou espelho para eles. Então eu tenho que pensar, se eu vou jogar um lixo na rua, eu falo, não, o irmão meu pode me ver. Não, tem que guardar no carro. Em casa eu jogo. Às vezes a gente esquece de tirar do carro e fica lá. A cunhada até hoje falou, e esse lixo? Ah, não tinha lixo, eu deixei aí. A hora que ao arrumar um lixinho eu jogo. Então a maçonaria me tornou uma nova pessoa. E essa mudança, né, Sereníssimo, ela é impressionante, né? Parece que ela é meio que instantâneo. As pessoas falam, o que a maçonaria nos dá? Né? A gente falou isso no último podcast com o nosso irmão Manuel, nosso irmão Vinícius, que ela nos dá a consciência da melhora, da necessidade da melhora. Né? Porque se você pensar, quem é o irmão Arthur? A mesma pessoa que ele era, porém melhorado. Isso é verdade. Então, a maçonaria nos dá essa consciência da gente buscar essa evolução.
né? Como uma coisa simples, não jogar papel na rua, uma briga no trânsito, coisas que deveriam ser obrigação para qualquer cidadão de bem. Mas às vezes, pela nossa rotina pesada, pelo estresse, a gente acaba que a gente esquece alguns princípios básicos, né, que a gente aprendeu com os nossos pais. Então a maçonaria vem justamente para resgatar isso que até a nossa sociedade hoje impõe como algo diferenciado. Você fala hoje que em pleno século XXI você é honesto, dependendo para quem você fala isso, você é tirado como, né, verdade. Como uma pessoa de outro mundo. Quando a sua obrigação é ser honesto. Infelizmente, nós vivemos em um país onde quem é honesto não é bem visto. Não é verdade? Mas é extremamente necessário. Então, dentro da maçonaria, nós temos esses contatos com pessoas que têm esse viés, essa ideologia. Né? Ele falou aí sobre dar bom dia. O maçom ele passa o dia inteiro no telefone, porque você tem irmãos espalhados por todas as regiões, né? Até você falar com todos, dar atenção para todos, e temos os nossos cargos maçônicos, inclusive também no nosso trabalho, e a gente acaba não desperdiçando, mas investindo um tempo na maçonaria, né? Bastante. E o nosso irmão Arthur, inclusive, ocupa o cargo de grande secretário de beneficência, né? Que cuida da parte da beneficência maçônica, então sempre está engajado. Nós tivemos agora na última segunda-feira um projeto social, né? Pedi depois até para colocar algumas fotos, Sereníssimo, no nosso podcast. Sim, muito bom. Seria legal ver as ações que foram feitas agora essa semana para moradores de rua, foi muito legal. O irmão Arthur, inclusive, gravou um vídeo muito emocionante sobre o episódio, foi muito legal. Então, a maçonaria, ela nos dá oportunidade que, às vezes, experiências que nós nunca iríamos passar. Como, por exemplo, uma beneficência nessa magnitude. Sim. Né? Então, às vezes, o grande arquiteto do universo ele nos dá a oportunidade que a gente nem imaginou que iria ter. E a maçonaria, ela faz isso. Junta pessoas que querem praticar o bem. E é lógico, se você praticar o bem com mais pessoas, fica mais fácil. Você atinge mais pessoas. Amplia, né? Então, né? Essa é a minha outra pergunta para o nosso venerável mestre e grande secretário de beneficência. O que faz o seu cargo, irmão? O que o grande secretário de beneficência faz? Qual que é o seu papel na potência? Como que você desenvolve os projetos? Como que a GLUP ajuda as outras lojas nessas beneficências? Como grande secretário de benevolência, eu sou responsável por fazer a nossa campanha de caridade, ou seja, comunicar todas as lojas pertencentes à potência, para que todos juntos possamos fazer um belo trabalho, porque eu não faço nada sozinho, eu faço com a ajuda dos irmãos e com os irmãos, porque ser maçom é isso, é tentar ser uma pessoa melhor, buscar ser uma pessoa melhor, mas com meus irmãos, porque sozinho a gente não faz nada, a gente é uma grande família. Então hoje a gente tem irmãos espalhados por todo o Brasil, por todo o mundo. Então, na segunda-feira teve essa ação muito linda, que foi a distribuição de 300 cachorro-quente, teve as marmitas, foi muito emocionante. Quando eu estava indo para casa, eu senti a necessidade de fazer um vídeo para os meus irmãos, para explicar como foi. Sabemos que devido à nossa vida profana, não podemos estar sempre disponível, mas sempre que possível a gente tem que estar presente. Sim, sim. Então, aqueles irmãos que não puderam ir, eu quis passar um pouquinho do que foi. Da emoção, né? Da emoção. Porque, assim, eu pareço duro, mas eu sou mole. Eu choro, eu me emociono, os irmãos sabem aqui. Inclusive, em Curitiba, eu me emocionei bastante. O Sapientíssimo tá aqui, ele sabe. Ele acabou se... Todo mundo chorou lá, eu acho. Todo mundo chorou. O Sapientíssimo chorou, o nosso delegado Wanderson chorou também. Não demonstrou muito, mas a gente via que a lágrima estava escorrendo. Assim, ele tem aquela casca de durão também, mas eu sei que ele é mole. O irmão Lauro também. Nossa, todo mundo foi muito bonito, os irmãos aprendizes, companheiros. O irmão Alexandre que passou a mestre, que eu tive a oportunidade de levantar meu primeiro mestre maçom. Sim. É uma coisa única. Hoje eu entendo um pouquinho como o Sereníssimo se sentiu quando me levantou como mestre. Então eu entendo muito bem hoje essa parte. Mas como um grande secretário de benevolência, o meu papel é interagir com os demais irmãos das outras lojas para que a gente possa fazer um ótimo trabalho. Bom trabalho a gente já faz, a gente tem que fazer um ótimo trabalho. Sim, sim. Que é o quê? Fazer o máximo possível para levar um sorriso para aquelas pessoas necessitadas. E tem feito aí com maestria, né, Sereníssimo? A gente tem feito aí bastante coisa. A GLUP nesse ano fez bastante beneficência. Temos várias campanhas ainda para esse final do ano. Sim. Né? Nós temos aí campanha agora do Dia das Crianças. Tivemos a campanha agora em julho, foi um dos meses mais frios do ano, a campanha de agasalhos. Cobertores e agasalhos. Né? Então tem feito um trabalho fantástico, nosso irmão Arthur aí. E esse evento foi muito bacana em Curitiba, né? A gente fez uma
algumas sessões, né? Eu não posso detalhar o que foi feito, mas foi algumas sessões no Tempo de Pedra, um tempo histórico em Curitiba, foi maravilhoso, foi um momento assim ímpar. Infelizmente, por motivo de trabalho, nós seríamos no posto estar presente, Sim. mas foi muito emocionante. Nós vimos algo que dentro da maçonaria está ficando cada vez mais difícil, que é a troca literalmente de amor fraternal entre os irmãos. E eu me emocionei muito, Serenis, porque a gente que lidar com pessoas, né? Na verdade, a gente lidar com pessoas o dia inteiro. Mas na maçonaria, a gente fala sobre ser duro ou ser mole, é que na maçonaria a gente tem esse amor genuíno pelo irmão. Então quando você vê a evolução do irmão, quando você vê a gratidão do irmão pelo que você fez por ele, isso aí não tem dinheiro que pague. Não tem preço. Então foi uma reunião assim muito emocionante, vários irmãos emocionados, chorando. E para nós maçons, o choro não é motivo de fraqueza, e sim motivo de alegria, de satisfação. Né? Então a gente estava chorando ali porque nós estávamos comemorando a vitória de novos irmãos. Nós tivemos irmãos que foram para o grau 2, irmãos que foram para o grau 3, teve irmãos que iniciaram, teve iniciação. Então você vê a evolução, né, da ordem. A gente sempre fala, a maçonaria não precisa de ninguém, somos nós que precisamos da maçonaria. Isso é verdade. Para nos lapidar. Né? E o irmão Arthur falou algo aqui que eu também tenho isso como ideologia, que a maçonaria, a gente fala sobre a nossa evolução pessoal, mas essa evolução só é mais fácil quando nós trabalhamos em grupo. Então não é eu sozinho, é eu com os meus irmãos. Exato. A satisfação maior é essa, né? Esse trabalho em grupo. E se cada um de nós evoluirmos um pouquinho, o grupo todo evolui. Né? Sim. Então isso que eu acho que é o ideal da maçonaria. É a fraternidade, né? E até o nosso seminário falou aqui muito bem, né, em poucas palavras, já resumiu bastante coisa. Por exemplo, a questão da caridade, né, que a maçonaria trabalha com caridade. Eu falo muito do lema francês da maçonaria, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Uns falam que a maçonaria pegou emprestado da Revolução Francesa, ou vice-versa. Mas tem o lema original, né, que nós usamos muito no ritual de emulação, que é o amor fraternal, caridade e verdade. Só que lá, por exemplo, na Inglaterra, esse amor fraternal e caridade não seria caridade, seria socorro. Então por isso que existem muito mais hospitais lá fora do que aqui dentro. Hospitais maçônicos. Então a maçonaria se preocupa muito com a caridade genuína, né? Que nós falamos que o nosso grande secretário também, grande secretário de Benemerência, faz com precisão, né? E também nos passou aqui a questão da fraternidade, como o nosso ambientismo falou também, né? De encontrar verdadeiros irmãos, não é à toa que nós nos chamamos de irmãos, não é à toa que é uma irmandade. Então isso é muito importante. Eu ia fazer 2 perguntas para o nosso venerável. Primeiro, que nós deixou passar, que é do veneralato, quais são os desafios do venerável. Mas antes, a questão da benemerência, a questão da benevolência ou da caridade. Quais são os desafios que o irmão encontra em fazer caridade, em falar com as lojas, em conseguir chamar todos os irmãos para essa campanha? Tem a participação de todos? Existe uma resistência? Como que funciona? Bom, o maior desafio é fazer os irmãos entender que esse pequeno gesto é a essência do maçom, que é a caridade. É o segredo do primeiro grau, é a caridade. Então, os irmãos têm que entender isso. Não adianta o irmão virar companheiro, o irmão virar mestre, se ele não entender o que é caridade. Desde que não atrapalhe a vida particular do irmão. Sim. Então, existe algumas lojas que são um pouquinho mais difíceis de chegar, dos irmãos compreenderem, porque eles acham que, porque eu não preciso. Não é questão que o irmão não precisa, o irmão deve. Pois quando o irmão foi iniciado, o irmão se propôs a fazer parte de uma família. Exato. Então, sempre que o irmão pedir socorro, é obrigação do outro irmão ajudar. Então, aos pouquinhos a gente vai colocando isso, a gente está trabalhando forte. Nós estamos trabalhando de uma forma excepcional. Esse ano teve outro evento que foi a doação dos cobertores. Sim. Foi uma coisa muito bonita, uma coisa que me marcou muito. Nesses eventos, depois que eu faço esses eventos, lindo, chego em casa. Só que quando eu vou para casa eu fico triste, porque eu queria ter conseguido alcançar um número maior. E às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque aquele irmão fala, eu vou ajudar. Eu entendo. Aí você cobra o irmão 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E é uma coisa que eu acho que não devemos cobrar. Porque o irmão já sabe as suas obrigações com a ordem e com o próximo. Então, mas aos poucos a gente está conseguindo colocar isso na cabeça dos irmãos. Os irmãos estão entendendo o que a caridade é. E aí, Sampetismo, vem até a questão, serve também para os nossos colaboradores, os nossos amigos, né? Que nós voltamos à questão da maçonaria. Todo mundo quer entrar na maçonaria para ficar rico. Todo mundo quer entrar na maçonaria para fazer pacto. E quando você entra na maçonaria, você vê que é uma irmandade, uma fraternidade, que eu tenho que me melhorar como pessoa.
E isso é básico. Aí se trata de irmandade, de fidelidade ao irmão, não é à toa que nós chamamos de irmãos, é a questão da caridade, como o nosso venerável falou também no início, da moralidade, a maçonaria é um sistema de moral, né? E como o Sapientismo também bem disse, nós já tivemos algumas perguntas até de irmãos, falar, poxa, mas aprender moralidade eu aprendi com meus pais. Só que a maçonaria vem para reforçar isso, né? Como o Sapientismo bem disse. E às vezes também acontece casos do irmão não ter esse exemplo familiar. Ele acaba encontrando na maçonaria. Né? Ele teve, algumas pessoas cuidaram dele, mas não teve esse exemplo que o maçom deve ser. Então o iniciado, o aprendiz, que é o primeiro grau, ele acaba, como o nosso venerável diz, se espelhando no venerável. Sim. Né? Como exemplo do que ele deve seguir, como exemplo que ele deve ser. Aí sim, fechamos a pergunta. Né? Como foi o veneralato por irmão? Como o irmão aceitou isso? O que você poderia dizer para os veneráveis? Primeiro, conte aí da sua trajetória, o nome da sua loja, como que está sendo desde que você foi instalado, como nós chamamos, né? Isso aí é uma outra coisa que a gente pode falar em outro podcast. Uhum. Como foi para você essa experiência? O que é ser um venerável mestre? E o que mudou também na sua vida? Que agregou, com certeza, mais conhecimento. Quando eu recebi o convite do nosso Sereníssimo, eu assustei. Foi a primeira coisa que eu disse, não estou pronto. Mas aí, como sempre o Sereníssimo falando, me instruindo, não, você vai aprender no meio do caminho. Ao decorrer disso, você vai se tornar um bom venerável. Aí eu aceitei o convite, fui instalado no dia 1º de dezembro de 2020. Foi uma data muito marcante. Poder sentar na cadeira de Salomão, poder participar, ver aquilo, tipo, como posso dizer, a iniciação é bonita, a passagem, a elevação, o veneralato, tudo é emocionante. Quando você senta na cadeira de Salomão, que você olha para trás e vê a escada que você construiu, ela é muito linda, você lembra de tudo. O maior desafio de um venerável é poder estar em loja. Ver aquele irmão que precisa de mais atenção, aquele irmão que precisa ser instruído, aprender a parte administrativa, que é muito difícil também. Sim. Essa acho que é a parte que mais pesada do veneralato, é a administração. Pois ali você tem que ver tudo. Quando você senta na cadeira de Salomão, que você olha para frente, você vê todos os irmãos ali, você sabe, você tem a obrigação como venerável, saber onde você tem que melhorar cada irmão. Inclusive, na última ação que tivemos, perguntei para as cunhadas o que já tinha melhorado no nosso irmão mestre da loja, nos irmãos companheiros, o que poderia melhorar. Então, no pouco, eu já consegui fazer esse feedback. E muitas falaram que melhoraram muito, deu muita paciência, eles se tornaram outras pessoas. Acho que o exemplo maior aqui que nós temos é do irmão Fabrício. Sim. O irmão, quando chegou à ordem, o irmão estava quietinho, no canto, não falava com ninguém, mudo e calado. Hoje ele é excepcionalmente outra pessoa. Não dá para dizer que é a mesma pessoa que entrou à ordem. Comunicativo, falando, se expressando muito Sim. bem. Ele é um irmão que se expressa muito bem. O irmão Rafael também, Queiroz, que entrou há pouco tempo também, já está evoluindo, já vai passar companheiro logo logo. Então, é muito gratificante. O irmão Alexandre também, que passou a mestre há pouco tempo. É muito gratificante como venerável você ver a evolução dos irmãos. Saber que você está criando irmãos para sentar na cadeira de Salomão. Porque o máximo que eu quero ficar é um mandato ali. E passar a cadeira para outro irmão. Para outro irmão ver, aprender. Eu sei que vai ser difícil, não vai ser fácil sentar ali do lado, como um venerável mestre imediato, e olhar outro irmão tocando a loja. Eu sei que isso vai ser uma dificuldade, porque eu já vi vocês falando e sei que isso existe. É a nossa. Mas vai ser bacana ver outra pessoa podendo assumir aquela responsabilidade, podendo tocar a loja. Aí eu vou só dar conselho. Vou ficar só olhando, falando, ó, irmão, isso pode melhorar. Mas é gratificante ver a evolução dos irmãos. Sereníssimo, você falou um pouquinho sobre quais as dificuldades, né, de um venerável mestre, e o venerável Arthur tocou num ponto aqui importantíssimo, que eu acho que a gente não abordou em nenhum podcast. Nós já falamos com vários veneráveis mestres aqui. Sim. E eu acho que uma das maiores dificuldades é treinar alguém para tomar o nosso lugar. Sim. Eu acho isso aí é quase uma missão assim, quase que impossível. Primeiro que ninguém vai fazer igual a você. É verdade. Né?
E a gente não vai querer deixar o trabalho ser destruído de 1 ano, 2 anos que nós fizemos para uma pessoa que não tem a capacidade. Então eu acho que uma das maiores dificuldades de um venerável é preparar alguém para suceder ele e continuar fazendo o trabalho. Para que ele não tenha um retrocesso. Porque o que mais acontece nas lojas, isso não sou eu que falo, é os números que falam, é a troca de veneráveis e você vê aquela loja ela desanimar ou por, às vezes, má gestão ou porque o venerável não é igual ao outro. Sempre tem essa comparação, infelizmente. Acontece. Né? Infelizmente, isso aí é corriqueiro, não é só na Group, isso aí é em diversas potências. Então, a maior dificuldade é nós prepararmos alguém igual a nós ou melhor para poder tomar nosso lugar. Então, é uma missão aí, nesse 1, 2 anos que a gente senta no trono do Salomão, de preparar alguém para nos substituir. Né? Então é uma missão difícil. Eu acho que é uma das missões mais difíceis. E isso começa onde? No aprendiz. Exatamente. Quando você inicia ele, que você já vê que ele tem uma boa índole para a parte de liderança, tem uma boa retórica, é bom na área administrativa. Então você vai pegando aquilo que ele tem de bom e vai tornando aquilo ali melhor ainda, para que ele possa um dia ser formado como um venerável mestre. Foi assim que fizeram comigo. Viram algumas características e falou, poxa, você vai dar para trabalhar aqui. Colocou de vigilante, cerimônia, até que eu cheguei a venerável mestre. Então, a maçonaria, ela tem esse incentivo que os líderes possam identificar, né, nos novos irmãos que vêm entrando, as suas funções. Tem irmão, por exemplo, que você pode deixar ele de mestre cerimônia, ele está feliz da vida, ele não quer ser venerável, ele quer ser mestre cerimônia. Sim, acontece. Porque é um irmão que já sabe trabalhar no rito, por exemplo, escocês, que é mais militarizado. Os irmãos que são militares, você coloca ali, ele se dá muito bem. Porque sabe receber ordem, sabe dar ordem, então eles conseguem ter uma facilidade naquele cargo. Né? É a mesma coisa você pegar um orador da nossa loja, que normalmente a gente coloca um que é alguém que é do meio já religioso, alguém que é mais ponderado, mais equilibrado. Sim, é verdade, né? vai sair melhor. Porque são características do cargo. Então, para ser venerável também, precisa ter liderança, precisa trabalhar sob pressão, raciocínio rápido, tem que estar pronto para tomar decisão em momentos difíceis. Então, não é só colocar alguém lá, você tem que formar a pessoa para que lá ela possa não errar e acabar prejudicando o grupo. Porque o venerável, o que ele é na loja? Como se fosse o técnico do time de futebol. Exato. O que acontece? Se o time ganhar, parabéns para os jogadores. Se o time perder, demite o técnico. É a mesma coisa, né? Então, infelizmente, é assim. Então, o venerável mestre ele tem uma parcela muito grande no sucesso ou no fracasso da loja. Então, eu acho que uma das nossas missões como grão-mestre também é treinar tanto os nossos veneráveis que nós temos, aqueles que têm dificuldades, e sendo venerável, a gente tem que ser humilde o bastante e falar, poxa, estou tendo dificuldade aqui. Eu já fiz isso, poxa, eu estou tendo dificuldade nisso aqui, como que eu posso fazer? Você pega alguém que tem mais experiência, que já passou por ali, e ele vai te dar o toque, não para te humilhar, mas para te incentivar, para melhorar. Exatamente, são críticas construtivas. Né? Eu acho que isso sempre bem-vindo. Agora, tem muitos irmãos que apontam falha nos outros, mas faria tão pior quanto ele. Sim. Né? Então, e outra coisa importante, quando nós estamos com o novo venerável, nós temos que ter aquele tempo de adaptação. É igual quando você entra numa empresa nova, você precisa conhecer o pessoal, precisa conhecer toda a rotina administrativa até que você engrene na empresa. Exato, exatamente. Na maçonaria é a mesma coisa. Exatamente. Você entra numa nova loja, às vezes um novo rito, você precisa se familiarizar com aquilo. Né? Então tem toda uma paciência, todo um projeto para que isso aconteça. É um tempo de preparo, né, que Exatamente. a gente fala. E na Group nós temos, né? Nós temos o Conselho de Veneráveis, né? Nós fazemos uma vez por mês para trocar experiências, para fazer os comunicados da potência, justamente para isso. Temos um grupo fechado só de veneráveis no Facebook, que é o WhatsApp, Conselho, né? Exatamente. Conselho de Veneráveis. Então a Group tem essa estrutura. E como o nosso apetismo disse, pelo menos na emulação, né, no setor norte, nós sempre colocamos 3 meses de adaptação. O PES Master sempre está do lado, né? Que por coincidência sou eu também, mas eu sempre estou ali do lado, orientando e tudo mais, e nós sabemos. E aquilo que o sapientíssimo disse, não basta apenas querer, você tem que ter uma aptidão, né? Ou pelo menos correr atrás. Ninguém nasce sabendo. Que nem uma vez perguntaram, qualquer pessoa pode ser líder? Pode. Tem as pessoas que já nascem, já têm um talento nato para a liderança e outros que precisam aprender, mas pode acontecer, pode chegar lá. Na questão do nosso venerável, eu sou suspeito para falar, mas é um irmão responsável, um irmão que ouve, um irmão sábio, ele ouve os conselhos, ele olha o que eu preciso melhorar, ele se aconselha. Por isso que tem o papel do PES Master ou do Venerável Mestre Imediato, justamente para isso, né? Para os nossos amigos colaboradores, o PES Master é o ex-Venerável Mestre. Então, geralmente, a loja tem um mandato de 1 a 2 anos, depende do regimento interno de cada loja. Se ele não fosse candidatar, ele entrega ali o cargo para o novo Venerável. Ele passa a ser o conselheiro da loja, né? É claro que no Brasil
existem potências ou ritos que não sabem tratar o Passmaster. Que nem eu já ouvi numa loja que o Passmaster não é nada. Ele tá ali para limpar o chão. Não que limpar o chão seja indigno, mas é uma falta de respeito por aquele que passou por todo o processo. Tá? E tem uns, né, irmão Alexandre, que quer que o Passmaster fique de guarda externo. Mas isso é um outro assunto. Né? É outro assunto. Vou chamar o nosso mestre Alexandre para falar sobre isso aqui, pessoalmente, com o sapientismo e com o sereníssimo. Mas justamente isso. Então, como o nosso sapientismo disse, eu fundei a loja Honra e Virtude que o nosso venerável está. Realmente foi uma preocupação colocar ali, como uma preocupação que o sapientismo tem, que eu tenho, de colocar uma pessoa capacitada. Não me arrependo, né, de ter colocado o irmão. Pelo contrário, o irmão está fazendo um ótimo trabalho. E aquilo, a humildade que o venerável tem, que todo venerável deveria ter. Humildade de falar, olha, aqui eu sei, aqui eu já não sei, você pode me ajudar? Que infelizmente a gente não acha, a gente acha o contrário. A gente pega o venerável lá, coloca na loja, não, já sei de tudo, né? Eu costumo até brincar, eu sou aqui o faraó, quero uma liteira com 3 irmãos de cada lado me levando para a loja, e quando eu subir, como o nosso sapientismo diz, levanta a mão, o grande arquiteto do universo leva. E aí, mas aí vem o resultado, né? O resultado bom ou ruim, que é a evasão da loja, a insatisfação dos irmãos na loja, infelizmente é isso, né? Então a preocupação também que o venerável tem, poxa, meus irmãos estão bem, estão precisando de alguma coisa, e formar novos líderes, né? Com certeza ali você já formou um líder, vai formar vários, e o que o venerável disse, que o irmão disse, foi fantástico, né? Já preparar alguém para ficar no meu lugar. Difícil você ver um venerável falar isso. É verdade. Ele quer ficar ali... Os famosos donos de loja, né? Eles querem ficar 300 anos. É verdade. Eles querem ficar 300 anos. Já pensou, não. Quero preparar, que é o nosso... É dolorido, é doloroso, né? Mas faz parte. Então, bacana. É que assim, eu nasci na Gloop. Então eu sou suspeito de falar da Gloop. Sempre eu me emociono quando falo da Gloop, da história. Porque eu faço parte dessa história. Eu nasci. Sim. Eu cresci, me criei. Sim. Então... eu quero ver alguém, sim, sentado ali, liderando a loja, da melhor forma, melhor que eu. Porque quando a gente passa, a gente quer que o próximo faça um trabalho melhor que a gente. O Sereníssimo fez um ótimo trabalho. Tentei. Fez. Eu estou tentando fazer um pouco melhor. É difícil. Às vezes não é fácil. Sim. Tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa a aprender ainda. Mas... eu tô ali sempre tentando melhorar, tentando desbastar minha pedra bruta. Então, isso é interessante. Os irmãos, às vezes, quando a gente aprende isso, falam, não, é fácil chegar ali. Não é fácil. Hoje, eu aprendi muito com o irmão Norris, mestre Norris. Mestre Reinaldo também me ensinou muito. O irmão Vanderlei, sempre falo dele, sim, me ensinou muito. Meu padrinho, no pouco que eu convivi com ele na loja também, me ensinou bastante. Sim. Então, eu sempre agradeço a ele, a ter me colocado a ordem, ter me apresentado o Sereníssimo, ter me apresentado a maçonaria. Que eu acho que hoje, se eu não tivesse a maçonaria, por tudo que já aconteceu na minha vida, eu acho que eu estaria perdido nesse mundo aí. O Sereníssimo falou algo importante, me veio aqui, inclusive até a mensagem que eu passei no nosso boletim, não sei se já foi para as lojas, o boletim. Já, foi hoje. Foi. Eu falei um pouquinho sobre o símbolo do malhete para a maçonaria, né? Que é o símbolo de poder e decisão. E o malhete está na mão do venerável mestre. E eu disse nessa pequena mensagem, uma reflexão, que quanto mais você sobe na maçonaria, mais humildade você tem que ter. Sim. E é por isso que você colhe bons frutos, né? O irmão Arthur, nosso sereníssimo aqui, que foi venerável dele, disse sobre a humildade dele. É por isso que a gente consegue ver o abraço dele com o irmão Alexandre, que ele fez mestre recentemente, os olhos cheios de lágrimas, porque é feito com amor. É isso que muda. Sim. Diferente do nosso irmão Arthur, que nasceu na Gloop, eu fiz parte de mais, acho que foi 6 ou 7 potências. Conheço a maçonaria de cabo a rabo, falando de potência. E para mim teria sido uma honra iniciar na Gloop, de verdade, porque é uma potência séria, é uma potência onde você é valorizado pelo que você é, não pelo que você tem. Então eu busco pessoas assim, eu busco pessoas que se aproximem de mim para nós crescermos juntos. Sim. Não eu crescer e ela vir sendo puxada por mim. Né? Então a Gloop é uma potência que vem fazendo história, vem fazendo aí novos líderes, como o nosso Sereníssimo falou. Para mim é um prazer e uma honra fazer parte da Gloop. Quando eu entrei, eu jamais imaginaria que tomaria essa proporção. Eu sabia que ela ia crescer, eu sabia disso, mas eu não sabia que eu ia encontrar pessoas que eu ia chamar de amigo, pessoas que eu ia ter confiança, pessoas que eu ia fazer negócio juntos. Então, para mim também é um motivo de grande alegria fazer parte da Gloop. Agradeço aqui hoje mais uma vez o nosso Sereníssimo Grão-Mestre pela confiança de ser o vice-presidente da Gloop junto com ele, trabalhar lado a lado. E esse time que a gente tem, né?
Temos hoje aqui o nosso venerável Arthur, mas temos diversos que nós já trouxemos aqui, né? Sim. Diversos podcasts. Muitos, né? Então, o resultado do trabalho da Glup, ela se tem porque nós temos um time que joga junto. Essa é a diferença. Aqui não tem ninguém querendo denunciar ninguém querendo lugar de ninguém, como em outras potências tem por aí. A gente tem visto vários escândalos na maçonaria brasileira, né? Então aqui nós somos irmãos de verdade. É isso que muda. Aonde você vê uma sessão, eu nunca vi ser isso, uma sessão como a sessão de Curitiba, aquela troca de afeto, eu nunca vi. Eu já fui em diversas lojas aí, potência grande, potência pequena, da mais antiga para mais nova, eu nunca vi isso. Os irmãos se abraçando, chorando, passando, não tem como você fingir sentimento, não dá para você fingir. Não, claro que não. Né? Então, você vê que tudo está sendo construído na base do amor e da fraternidade verdadeira. É por isso que está dando certo, é por isso que está dando bons frutos. Eu recebi um áudio de um irmão nosso, irmão de Cuiabá, ele falou assim, para mim é um prazer chamar você de irmão. Falou assim, eu quero conhecer o monstro do Cristiano, que eu vejo o podcast dele lá, o cara fala bem demais. Então, a maçonaria, ela tem o poder de juntar essas pessoas, né? E nós temos sido abençoados pelo Grande Arquiteto do Universo por ter colocado os irmãos escolhidos para estar ao nosso lado. Infelizmente, às vezes, no meio desses escolhidos, vem uns dissimulados que vão ser descobertos no caminho. Sim. Né? E que a maçonaria já sabia disso, né? Ela sabia que isso ia acontecer. Por isso que nós temos nossas leis, nossas regras, nosso regimento, justamente para expurgar esse tipo de gente do nosso meio. Então a maçonaria, ela, como eu repito mais uma vez, ela é uma ferramenta fantástica, se usada na humanidade, não tem como a nossa vida não melhorar. Né? Nosso irmão Arthur acabou de falar que se ele não estivesse na maçonaria, nem sabia o que está fazendo hoje em dia. Então a maçonaria ela tem esse poder de nos dar uma direção, de às vezes a gente, naquele momento porque a gente quer fraquejar, nos incentiva, a gente tem um irmão para conversar. Então, para mim é um prazer ser maçom e ainda mais sendo hoje da Grande Loja da Paulista. Agradeço o nosso Sereníssimo por isso. Que isso, é aquilo que eu falo pro sapientismo, nós somos predestinados. Né? Eu sempre repito essa história aqui, vou colocar nos comentários, a gente sempre fala no podcast. O irmão Arthur também participou, eu cheguei a comentar com os irmãos na loja, eu conhecia de vista o sapientismo, depois a gente conversou, depois de uns 3 anos a gente se encontrou, conversou para tratar de negócios. Daí falamos de potência e depois de 1 ano voltamos a nos encontrar e quando eu fiz o convite, tudo estava predestinado, né? E todos os irmãos que estão dentro da Glup estão predestinados. E uma coisa interessantíssima que o sapientismo disse também, realmente, eu fico chateado e revoltado, às vezes, a questão da maçonaria no Brasil. Por que o Grande Arquiteto do Universo está nos abençoando tanto? Por nós praticarmos maçonaria pura, que é a fraternidade, o amor ao irmão. O dia que nós deixarmos de pensar dessa forma, nós deixaremos de existir. Ou seremos como as outras que tem aí. Tá? Eu já tive relatos, já tive o desprazer de visitar sessões onde o irmão da loja, o orador, destratava o venerável. Eu acho isso, tirando as prerrogativas do rito, eu acho que existe a prerrogativa do rito e existe o respeito ao venerável que inclusive o formou. Então eu já vi em muitos outros lugares, outras potências, a questão, como o sapientismo disse, do irmão ir lá e colocar na justiça a loja, colocar na justiça o irmão, falar mal do irmão. As sessões, as reuniões, elas não se falam de maçonaria. Inclusive, conversando com o irmão até recentemente, na semana passada, ele falou que não tem instrução. Tem política, tem... não é brainstorm, acabou de falar aqui, network, clube de negócios, não tem maçonaria, então ele não sabe o que é maçonaria. Então não progride dentro da ordem. É uma briga, é uma discussão, é uma vaidade. Porque eu tenho o meu avental desse jeito, porque o cargo é desse jeito, porque eu sou o grande secretário universal, né? Ou pequeno arquiteto do universo. Então, tem várias definições. Eu acho isso horrível, horrível. E o que nós teremos uma reunião, né, a respeito disso, o sapientismo, é uma coisa que já desde de antemão os irmãos glupianos e nosso sapientismo ele partilha da mesma ideia. E isso não crescerá na Glup. Como ele disse aí dos dissimulados, também existem irmãos que têm esse pensamento. A Glup não vai se tornar uma potência que não tenha maçonaria. Não vai se tornar uma potência política, que é potência maçônica. Então, dentro das lojas se fala de maçonaria. E os irmãos têm que ter humildade, assim como o nosso venerável tem. Esse é o padrão que nós temos na Glup. Quem sair desse padrão, fica à vontade para procurar outras potências e falar de network, que na verdade nós temos aqui. Não é o objetivo principal. O objetivo principal é a maçonaria, isso vem por acréscimo. Mas querer jogar na cara do irmão o seu cargo, ou a sua função, ou querer brigar, ou coisas, ou jogar na justiça, esse tipo de coisa, isso não é coisa de irmão, isso não é coisa de maçom. Primeiro que maçom é uma sociedade, é uma irmandade. Então você resolve as coisas dentro da sociedade, da irmandade, e não fora. Se eu preciso procurar um órgão exterior, então está funcionando onde eu estou. Tá? Desculpe o desabafo. Isso aqui já estava preso há algum tempo. Essa semana, depois do que eu vi,
Aí eu tive que colocar aqui. Peço que me perdoem, mas também serve, tanto os irmãos grupianos, todos os irmãos também, serve de exemplo. Eu tenho uma teoria sobre isso, Sereníssimo, se me permite, acho que já falei com você algumas vezes. Alguns irmãos, eles querem dentro da maçonaria ter cargo, aventais, para se sobrepor a um irmão que é de um grau abaixo, do irmão que tem o cargo menor que o dele. E eu tenho uma teoria sobre isso. Isso são esses tipos de irmãos. Eu já estudei sobre isso, algumas características de experiências próprias. São irmãos que fracassaram com a família, fracassaram no trabalho, fracassaram pessoalmente e eles querem dentro da maçonaria saciar o seu ego. E aí eles querem, através dos seus cargos, através dos aventais bonitos que usam, humilhar quem está abaixo dele. Mal ele sabe que isso não é o papel de um maçom. Sim. Vai ter que voltar lá no grau 1 para aprender de novo a ser humilde. Exato. Infelizmente, em algumas potências, esse tipo de gente se cria. É aí que tem essas desavenças, denúncia não sei o quê, briga não sei na onde. Isso pra mim, particularmente falando por mim, não me interessa. Politicagem não me interessa. Estou na maçonaria para a evolução, para o estudo, para a fraternidade. Passou disso, falei pro nosso serenista, falo aqui, deixo registrado. Se a Globo fizer isso, eu tô fora. Como eu saí de várias potências. Sim. Se tiver falando de maçonaria, se tiver falando de evolução, se tiver falando de beneficência, eu tô junto. Começou com história de politicagem, que potência A não é igual a potência B. Isso pra mim não me interessa. Isso não agrega nada na minha vida. Eu quero estar num lugar, primeiro, onde eu me sinta bem, onde eu me sinta acolhido, onde eu me sinta respeitado, onde os irmãos evoluem, onde nós estudamos os símbolos maçônicos, que é para isso que eu entrei na maçonaria. Sim. Né? Algumas pessoas querem entrar para ficar rico, para isso, para aquilo. A minha vida lá fora está resolvida. Minha vida financeira está resolvida. Eu quero estar com meus irmãos para nós termos um momento ímpar juntos, nossas famílias juntos, praticando a caridade junto. Esse é o meu objetivo na maçonaria e por isso que eu estou na Globo, porque tem os mesmos objetivos que eu. Diferente de diversas potências que eu tive o desprazer de participar. Algumas, até no começo, a missão era essa, depois ela se deturpou e acabou se perdendo. E a partir do momento que eu não posso vencer, eu não vou fazer igual todos fazem, juntos a ele, eu me retiro. É verdade. Porque vai contra o que eu acredito na maçonaria. Então, eu tenho certeza que a humildade ela tem que ser a base fundamental para você ser um bom líder. Isso eu não estou falando de maçonaria, não. Estou falando na vida profana também. Sim. Tem líderes aí fantásticos que não são maçons, que são admirados, falam tão bem, incentivam tantas pessoas. Nós temos filósofos modernos aí que eu acompanho as redes sociais, que falam tão bem, que nos motiva a ser melhores líderes, né? E mostra na prática que um líder, que ele é humilde, que ele trata com amor, que ele trata com respeito os seus liderados, ele tem um sucesso mais rápido. Isso é fato. É fato, realmente. Isso é fato. Agora, alguns querem empurrar a goela abaixo. Eu acho essa maneira de liderar, no meu modo de vista, eu acho uma maneira errônea, até dentro da maçonaria. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com todo tipo de gente, né? Eu acho que o nosso papel é justamente conscientizar as pessoas que é mais fácil ir pelo amor. É mais fácil ir pelo exemplo. Pelo exemplo. Né? Com certeza. Até aproveitando isso que o Sapientismo falou, Venerável, qual a visão que você tem da maçonaria no Brasil? A visão que você tem até trabalhando há muito tempo com a Glup, sendo iniciado na Glup. Qual a visão que você tem em geral como Venerável, como um dirigente maçônico? Hoje, eu tenho a seguinte visão da maçonaria no Brasil. Ela tem que melhorar muito. Quer dizer, ela tem que deixar a parte política e sim empregar a maçonaria estudo. Porque o maçom, ele estuda. Se não estudar, ele não vai saber responder, ele não vai saber explicar. E um maçom ele tem que saber explicar para o irmão dele que entrou agora, um irmão mais velho. Então tem que saber explicar e falar, olha meu irmão, isso aqui é isso, isso e isso aqui. Isso aqui é o simbolismo. Isso aqui é tal simbolismo. Não ao ponto de brigar, a levar a questão do ego, questão de avental. Que a gente já viu muito, que tem irmão que se pega, quanto mais florido o avental, mais ordenado, quer dizer que irmão, porque eu não posso fazer isso, porque aquilo. Não. Tá o maior exemplo. Sim, acontece. Eu cozinho com os irmãos. Se tiver que ir pra cozinha, a gente vai pra cozinha. Sim. Eu não tenho problema nenhum de fazer um ágape pros meus irmãos. Eu fico feliz de poder fazer um ágape pros meus irmãos. Mas você é venerável e você tá na cozinha. Irmão, isso é meu trabalho. Sim. É de estar com os irmãos. Saber qual a dificuldade. Exatamente. Então, a maçonaria tem que deixar esse status que essas potências têm. Porque eu sou a melhor potência do Brasil. O elitismo, né? Elitismo. E às vezes, os irmãos formados nessa potência
não tem o mesmo conhecimento de um irmão aprendiz que tem na Glup. Às vezes não, acho que quase sempre é esse. Exatamente. Antigamente, quando eu era profano, eu falava assim, eu tenho um tio que é grau 33, eu falei, caramba, 33. Depois eu fui ver que isso aí é um mero título, que às vezes o cara é grau 33, o irmão é grau 33, não sabe nada, não sabe falar do grau 1. Né? Ele tem o título, mas não sabe nada, como se tivesse comprado um diploma, né? Literalmente comprado um diploma. Então isso não quer dizer nada. O conhecimento, na verdade, ele é adquirido com estudo, com dedicação, com a frequência. Né? Que o cara tal, B, é delegado não sei da onde. Isso pra gente não importa. Isso não importa. O que importa é o que você faz com esse poder que você tem. Como ele emprega, né? Exatamente. Eu sou grau 33, beleza. O que um cara que é grau 33, eu espero dele? Eu espero dele educação, eu espero dele saber tratar seu semelhante, eu espero dele ser um cara que trata as pessoas com amor. Aí eu vejo o grau 33 que é vingativo, quer puxar o tapete do outro. Então não aprendeu nada. Não é humilde para falar, olha, eu não conheço sobre o seu rito, igual teve casos da gente ver recentemente. Né? O grau 33 do filosófico, ele tem que ser humilde. Pra falar, olha, irmão, não conheço o seu rito. Mas não fazer certas coisas que a gente olha assim e falar, infelizmente, ele não sabe o que está falando. Conhecimento básico, né? Conhecimento básico. Então nós estamos chegando mais a um final do nosso podcast. Eu agradeço mais uma vez aqui nosso irmão Venerável Arthur pela presença. Agradeço o Sereníssimo mais uma vez pelo convite de poder participar sempre que estiver em São Paulo. Semana que vem vou estar em outros 2 estados. Sim. Mas vou estar emanando boas energias aqui para correr tudo bem nos próximos podcasts. Agradeço aos nossos telespectadores. Deixo aqui o meu agradecimento especial ao grande arquiteto do universo, primeiramente, aos nossos irmãos glupianos, por estar acompanhando nosso canal, por estar sendo tão bem aceito e bem visto até por outras potências, Sereníssimo. Tem bastante gente comentando, né? Sempre tem um engraçadinho que fica colocando comentários aí indecentes, mas é assim mesmo. Quando a nossa estrela brilha, ofusca os olhos de quem vive na escuridão. Né? Então, eu agradeço aqui. Para mim é um prazer estar com vocês mais uma vez, nesses 40, 50 minutos de bate-papo de um assunto que eu tanto gosto, como é da maçonaria. Então, deixo aqui o meu forte abraço aos nossos irmãos espalhados por toda a terra. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Sapientismo sempre estará conosco, né? Estamos ajustando aqui o podcast para que você esteja sempre presente, tá? Um prazer, meu respeito e minha honra. Nosso venerável mestre, obrigado pela sua presença, obrigado por você ter elucidado muitas coisas aqui. Às vezes, surgiu um comentário, eu falo assim, vocês não são maçons, vocês não sabem tudo, por que vocês ficam sempre perguntando? Claro, a gente sabe, a gente tem que perguntar para os convidados, para justamente eles passem para vocês a experiência deles, para os irmãos, para os nossos colaboradores e amigos. Se quiser deixar uma mensagem também aos veneráveis mestres, a sua mensagem final, fica à vontade. Bom, aos meus irmãos veneráveis mestres, eu peço que continuem fazendo um ótimo trabalho, contamine os irmãos das vossas lojas com maçonaria. Não deixe ser contaminado pelo mundo profano, e sim, contamine os irmãos com maçonaria, para que os irmãos possam contaminar suas famílias, as cunhadas, sobrinhos, para que o nosso mundo lá fora melhore. Então, deixo aqui, peço mais uma vez aos irmãos, contamine o mundo com maçonaria, porque a maçonaria é uma das coisas mais belas que eu aprendi a ver. Eu agradeço, venerável. Obrigado pelo convite, por ter aceitado. Que o grande arquiteto do universo abençoe sua caminhada maçônica, que ela dê bons frutos para o futuro da Glup. Precisar, estou sempre à disposição. Os irmãos ficam esperando eu falar sempre à disposição. Obrigado, meu irmão. Agradecer também aos nossos colaboradores, nossos amigos, aos maçons espalhados pelo orbe terrestre, aos irmãos glupianos, a todos os irmãos que são maçons. Deixar aqui os recados finais. Vocês entraram muito em contato, não só nos comentários, né? Claro que nós colocamos ali um filtro, né? Devido aos que não tem nada para fazer. Então a gente só seleciona os comentários ali respeitosos que tenham realmente ali uma produtividade para todos, tá? Então, respondendo a perguntas de alguns, espero não esquecer de nenhuma, a questão do livro que eu passei, né, para quem é maçom e quem não é maçom, nós vamos colocar no próximo podcast, no link, tá? Onde vocês entrarão lá. E é um livro que eu escrevi, alguns livros que eu escrevi alguns anos atrás, que trata mais da história da maçonaria. As questões internas só devem ser aprendidas dentro da maçonaria, então você precisa ser maçom para ter uma noção. Lembra que eu falei que há uma seleção para que você esteja preparado para receber isso, tá? Outro ponto também, muitos perguntando a questão de entrada na ordem, como faço para entrar na ordem, tem ali, existe um filtro, existe um longo processo, existe todo um parâmetros para serem aceitos, tá? E isso também é colocado no link, tá? E para os
os comentaristas de plantão que falam que não pode, que isso não existe, eu vou dar só um recado, se o Sapientismo me permitir. Procure o site da sua potência, tá? Lá vai ter um campo de cadastro. Aí você vê lá primeiro, verifica lá se é verdadeiro, aí a gente volta a conversar, tá? E um outro ponto também, nós teremos alguns anúncios aqui de alguns colaboradores, parceiros nossos, né? Da maçonaria, que vão futuramente aqui passar os seus trabalhos, vão nos ajudar aqui também no canal. Isso em breve, então, teremos novidades. E nos próximos podcasts traremos, né, mais convidados, veneráveis mestres, mais alguns outros cargos, irmãos aprendizes, companheiros. E outro ponto, uma pergunta que é bem recorrente, é sobre o bode, né, na maçonaria. Vou me reunir aqui com o Sapientismo, nós vamos responder o porquê do bode na maçonaria, porquê da caneca do bode. Inclusive, eu ia trazer uma hoje, né? O Venerável tem, o Sapientismo tem uma, eu tenho outra, acho que todos os irmãos têm. Eu ia trazer hoje para poder brincar com vocês. A gente vai explicar isso nos próximos podcasts. Por que se chama podcast? Tem alguma coisa a ver com o demônio, né? O brasileiro adora o demônio. Não tem nada a ver com isso, a gente vai explicar nos próximos podcasts. E às vezes a resposta pode ser até decepcionante, né? Então, será, com certeza será. Com certeza. Falar, eu pensei que era uma coisa maligna, eu pensei que tinha um pentagrama. Então o pessoal, na verdade, assiste muito sobrenatural. Eu gosto também, mas não vamos levar para esse lado, tá? Então acho que respondi a todos. Que o grande arquiteto do universo abençoe. Obrigado por ter ficado conosco até o final. Espero que o trabalho esteja sendo bem feito. O nosso trabalho aqui é voluntário, o nosso trabalho aqui, a nossa função é passar a verdade sobre a nossa ordem, sobre a nossa fraternidade, sobre a nossa irmandade, desmistificar também, porque no Brasil, infelizmente, querem colocar a maçonaria numa caixinha e colocar a chave e falar que é só deles, né? Não existe. Então não cabe mais falar que a maçonaria é do demônio, não cabe mais falar que no grau tal você vai conhecer o Bafomé, não cabe mais falar que no grau 33 você conhece Lúcio, isso é tudo bobagem, tá? Eu posso dizer por experiência, e aquilo que eu disse também, nada contra, tá? Mas pra mim não interessa o pacto com o demônio, pra mim não me interessa magia negra, pra mim não interessa nada disso. Se tivesse na maçonaria, não estaria há tanto tempo. Então nós vamos explicar de uma maneira sempre mais factível, uma coisa certa, para que você saiba que é maçonaria. Por isso que é decepcionante para alguns, né? Os comentários que a gente barra lá, fala, poxa, vocês acabaram com meus sonhos. Colocaram isso também. Vocês acabaram com meus sonhos, porque eu ia entrar na maçonaria para ficar rico. Aí é que o nosso sapientismo sempre fala brilhantemente. Acorde cedo, trabalhe bastante, guarde, tenha educação financeira que você chega lá. Grande arquiteto do universo abençoe a todos. Grande loja da Paulista Group.